Quando falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, muita gente acha que elas eram apenas simbólicas ou até fictícias. Mas não eram. Eram comunidades reais, cheias de gente comum, com problemas, desafios e fé. Elas receberam mensagens diretas, descritas no livro do Apocalipse, escritas para corrigir, animar, alertar e fazer o povo voltar ao caminho certo. Cada uma delas tinha sua própria história, suas dificuldades e seu comportamento. E neste vídeo, você vai ver isso de forma clara. O que cada igreja significou na época da Bíblia e como esses lugares estão hoje na vida real. Algumas viraram ruínas e outras cresceram e se tornaram cidades modernas. Vamos começar. 1. Éfeso. Éfeso é mencionada em Apocalipse 2, do 1 ao 7. A carta começa assim: Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essas palavras foram dirigidas a uma cidade que, na época em que o Apocalipse foi escrito, era uma das mais importantes de toda a Ásia Menor. Éfeso era gigantesca, movimentada, famosa, influente, era um ponto estratégico entre comércio, política e religião. Seu porto trazia mercadores do mundo inteiro. Caminhando pelas ruas de mármore, você encontraria pessoas falando várias línguas. Muitos historiadores dizem que ela era uma das maiores cidades do Império Romano, fora da própria Roma. A Bíblia mostra que Éfeso foi uma cidade muito presente na história do cristianismo. O livro de Atos dedica um espaço enorme para ela. Em Atos 19, por exemplo, Paulo chega à cidade e começa a ensinar sobre Jesus. O impacto foi tão grande que afetou até a economia local. Os artesãos que vendiam estatuetas da deusa Ártemis ficaram revoltados, porque sua renda estava caindo, já que muitos começaram a abandonar a idolatria. Isso gerou um tumulto enorme dentro do teatro da cidade. Era nesse ambiente de fé, crescendo e conflitos surgindo, que a igreja de Éfeso se formou. Uma igreja ativa, resistente. Jesus diz no verso 2: Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Éfeso sabia enfrentar falsos mestres. Sabia resistir ao que era errado. Era firme, comprometida. Mas apesar de tudo isso, a carta traz uma crítica que ecoa até hoje. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. Isso significa que Éfeso havia se tornado uma igreja ocupada, mas fria. Trabalhosa, mas sem a paixão inicial. Mas agora, como está Éfeso hoje? A antiga cidade de Éfeso não existe mais como uma cidade viva. O que restou é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do mundo. Quando você anda por lá hoje, o que vê são ruínas enormes, espalhadas aos pés de montanhas. O porto secou há muitos séculos e o mar recuou quilômetros. A biblioteca de Celso ainda está lá, quase como se fosse um cartão postal de pedra. O grande teatro onde Paulo foi acusado ainda existe, silencioso, com degraus gigantescos. Ruas inteiras estão preservadas. Casas, templos, colunas, praças. Éfeso hoje é um lembrete visível de que tudo pode desaparecer quando perde sua força espiritual. 2. Esmirna. A carta à igreja de Esmirna está em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Jesus começa dizendo: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e vive. Esmirna era uma cidade muito diferente de Éfeso. Enquanto Éfeso era famosa por sua grandeza, Esmirna era conhecida por sua lealdade a Roma. A cidade orgulhava-se disso. Ela tinha templos dedicados ao culto ao imperador, algo que o governo romano valorizava muito. Isso criou um grande problema para os cristãos. Em Esmirna, recusar-se a adorar o imperador era visto como traição política. Por isso, Jesus diz: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Apocalipse 2, versículo 9. A igreja de Esmirna sofria, era perseguida. Muitos ali eram pobres porque sofreram boicote e discriminação. Mas Jesus afirma: Mas tu és rico. Ou seja, mesmo sofrendo tantas pressões, continuavam fiéis. Aos olhos das pessoas, pareciam pequenos, mas diante de Deus, tinham um valor imenso. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. A história registra que algumas décadas depois,
Um dos líderes mais conhecidos da igreja, chamado Policarpo, foi morto por causa de sua fé. Ele era discípulo do apóstolo João, e sua morte marcou profundamente a história de Esmirna. Mas, como Esmirna está hoje em dia? Ao contrário de Éfeso, Esmirna não virou ruínas. Hoje, ela é a cidade moderna de Izmir, uma das maiores da Turquia. É uma metrópole com milhões de habitantes, prédios altos, avenidas largas e um porto movimentado. Mas, espalhados no meio disso tudo, existem partes antigas que ainda mostram como a cidade foi na época bíblica, como o Ágora de Esmirna, que é um museu a céu aberto com suas ruínas do período helenístico, romano, bizantino e otomano, e é um dos principais pontos turísticos da cidade. 3. Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo está em Apocalipse 2, a partir do versículo 12 até o 17. Jesus diz algo muito forte logo no início. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Pérgamo era um centro religioso poderoso. A cidade tinha diversos templos dedicados a várias divindades, mas o mais famoso era o gigantesco altar de Zeus, que se destacava no alto de uma colina. Para muitos estudiosos, esse altar é o motivo do termo trono de Satanás. Além disso, Pérgamo tinha grandes templos dedicados ao culto do imperador, o que fazia dela um centro de adoração política. E o mais interessante, Pérgamo tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, rivalizando com Alexandria. Era uma cidade de cultura, de escritos, de conhecimento. Jesus elogia a igreja dizendo: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Apocalipse 2, versículo 13. Mas também faz uma crítica. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão e também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Ou seja, a igreja sofria por causa da mistura com práticas erradas, influências pagãs e comportamentos distorcidos. E como está Pérgamo hoje? A antiga Pérgamo fica na cidade atual de Bergama. Hoje em dia, Bergama preserva muitos dos antigos locais e ruínas de Pérgamo, que é um dos destinos turísticos mais visitados da cidade. A cidade é famosa por sua biblioteca, que era a segunda mais importante do mundo antigo. Existe também o altar de Pérgamo, que é uma magnífica estrutura dedicada a Zeus, originalmente construída no século II a.C., nessa mesma cidade de Bergama. A construção sofreu muito com o tempo e estava destruída, foi escavada no final do século XIX em seu sítio original e suas partes enviadas para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Carl Humann. O altar foi então abrigado no Museu de Pérgamo, em Berlim, onde pode ser visto junto a outras estruturas monumentais, como o portão do Mercado de Mileto, que é um símbolo de resistência e bravura, refletindo a luta pela liberdade e independência dos gregos contra a opressão estrangeira. E também a Porta de Ishtar da Babilônia, que foi uma das principais entradas da cidade, dedicada à deusa Ishtar, e serviu como um símbolo de proteção e prosperidade aos babilônicos. 4. Tiatira. A carta à igreja de Tiatira aparece em Apocalipse 2, versículo 18 ao 29. É a carta mais longa entre as 7. Jesus começa dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa descrição transmite força e autoridade, e isso tem tudo a ver com a mensagem que ele vai dar. Tiatira, ao contrário de Éfeso e Pérgamo, não era uma cidade muito famosa. Não era grande, nem estratégica militarmente, mas tinha algo que a tornava importante: trabalho. A cidade era cheia de corporações profissionais, algo parecido com sindicatos antigos. Lá havia grupos de tintureiros, metalúrgicos, curtidores de couro, trabalhadores do bronze, vendedores de tecidos e muitos outros. Essa informação é importante, porque essas associações envolviam rituais e festas pagãs. Para continuar no emprego, muitos cristãos eram pressionados a participar dessas cerimônias. Isso explica uma das críticas mais fortes da carta. Jesus diz: tenho contra ti que toleras Jezabel. Apocalipse 2,
versículo 20. Jezabel é amplamente lembrada por sua fervorosa promoção do culto a Baal e a Zerá. Ela trouxe centenas de profetas de sua religião pagã para Israel e construiu templos para Baal, desafiando diretamente a adoração ao Deus de Israel. Sua influência levou muitos israelitas à apostasia, afastando-os da fé verdadeira. Apesar disso, Jesus reconhece as qualidades da igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, fé, serviço e perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Apocalipse 2, versículo 19. Mas também deixa claro que tolerar o erro colocava toda a igreja em risco. Um detalhe bíblico relevante. O livro de Atos menciona uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era de Tiatira. Atos 16, verso 14. Embora ela estivesse em outra cidade quando encontrou Paulo, o fato de ser de Tiatira confirma que a cidade era conhecida pela produção de tecidos tingidos. Mas, como está esse lugar hoje em dia? A antiga Tiatira fica dentro da moderna cidade de Akhisar, na Turquia. Os restos arqueológicos em Akhisar incluem vestígios de igrejas cristãs primitivas e outras estruturas públicas. As ruínas de Akhisar são bem preservadas, com muitas estruturas antigas ainda encontradas na área. Embora algumas áreas possam estar mais deterioradas devido ao tempo e à falta de conservação contínua, a experiência de visitar esses locais é enriquecedora para os visitantes que desejam explorar a rica história religiosa da região. Número 5. Sardes. A carta de Sardes está em Apocalipse 3, do 1 ao 6. Jesus começa dizendo: "Conheço as tuas obras. Tens nome de que vive e estás morto." Apocalipse 3, verso 1. Essas palavras pesam porque Sardes era uma cidade marcada por orgulho histórico. Séculos antes do período do Novo Testamento, Sardes foi a capital do antigo reino da Lídia, um lugar extremamente rico. A região era tão próspera que algumas tradições dizem que o rei Creso, famoso por sua riqueza, governou dali. A cidade também tinha uma reputação de ser impossível de ser invadida. Ela ficava no alto de uma montanha, protegida por penhasco. Mas a história de Sardes tem um detalhe marcante. A cidade caiu 2 vezes porque seus guardas descuidaram da vigilância. Esse é o pano de fundo perfeito para entender o alerta de Jesus. Sê vigilante. Apocalipse 3, versículo 2. Ou seja, assim como a cidade dormiu e foi pega de surpresa, a igreja também estava vivendo uma fé superficial, confiando apenas na aparência. Apesar disso, Jesus diz: "Tens algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes." Apocalipse 3, verso 4. Uma pequena parte da igreja se mantinha fiel. Agora vamos mostrar como Sardes está nos dias de hoje. A cidade arqueológica de Sardes, atualmente conhecida como Sart, na Turquia moderna, é um destino turístico popular e um importante sítio arqueológico há anos. Os visitantes podem explorar as ruínas dos edifícios do complexo do banho-ginásio, uma sinagoga e lojas bizantinas. A cidade é famosa por seu templo de Ártemis, considerado um dos maiores templos iônicos da história. Durante a ocupação romana, Sardes manteve seu esplendor e foi lar do culto imperial, avenidas monumentais, banhos públicos e a maior sinagoga da antiguidade. Hoje, os visitantes podem testemunhar os restos desta cidade impressionante e explorar sua rica história. 6. Filadélfia. A carta à Igreja de Filadélfia está em Apocalipse 3, do 7 até o 13. Jesus inicia dizendo: "Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre." Apocalipse 3, versículo 7. Filadélfia era uma cidade estrategicamente localizada. Ela ficava numa rota que conectava diversas regiões da Ásia Menor. Por isso era chamada de a Porta da Ásia, um lugar de passagem e influência. A região era fértil, cheia de plantações, mas também era muito afetada por terremotos. A instabilidade do solo fez com que muitos moradores vivessem com medo de prédios desabarem. Alguns relatos antigos dizem que pessoas preferiam morar fora da cidade, em casas rurais, para se protegerem desses tremores. Jesus elogia a igreja: "Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome." Apocalipse 3, verso 8.
Filadélfia era uma igreja pequena, mas firme. Ela não recebe críticas, apenas promessas. Jesus fala sobre colocar diante dela uma porta aberta, algo que combina muito com a função da cidade como rota de passagem. A antiga Filadélfia corresponde hoje à cidade moderna de Alaşehir, na Turquia. Diferente de cidades como Éfeso e Sardes, Filadélfia tem poucas ruínas, mas o que existe é marcante. As ruínas da cidade incluem uma antiga igreja, edifícios medievais, cerâmicas e um cemitério islâmico que foram descobertos durante uma expedição arqueológica subaquática no lago Issyk-Kul, no Quirguistão. Essa descoberta oferece uma visão fascinante do passado e da dinâmica demográfica da região após o terremoto que submergiu a cidade no início do século XV. Filadélfia é uma das poucas entre as 7 igrejas onde você vê ruínas bíblicas misturadas com casas, comércios e ruas do dia a dia. 7. Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia está em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Jesus começa dizendo: "Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente." Apocalipse 3, verso 15. Laodiceia era extremamente rica. Tinha bancos, comércio forte, produção de tecidos e uma escola de medicina famosa, especialmente por um colírio produzido ali. Mas o detalhe mais conhecido era seu sistema de água. A cidade não tinha uma fonte própria, então recebia a água de longe através de aquedutos. Quando a água chegava, estava morna e cheia de minerais. Jesus usa isso para ilustrar a condição espiritual da igreja. O texto diz: "Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te." Apocalipse 3, versículo 16. Laodiceia achava que não precisava de nada, porque era rica materialmente. Mas Jesus diz: "Tu és pobre, cego e nu." Apocalipse 3:17. A crítica é direta, muito clara e totalmente ligada à realidade histórica da cidade. E como está Laodiceia nos dias de hoje? A antiga Laodiceia fica na cidade moderna de Denizli, que hoje é um dos maiores sítios arqueológicos da região. Denizli, a capital da província homônima e parte da região do Egeu, é um destino fascinante que combina história antiga, belezas naturais e uma atmosfera vibrante. A cidade é mais conhecida pela proximidade com Pamukkale, uma maravilha natural famosa por suas piscinas termais de travertino branco. Além disso, Denizli abriga as ruínas da antiga cidade de Hierápolis, um sítio arqueológico que oferece um vislumbre da grandiosidade do Império Romano com seu teatro bem preservado e vastas necrópolis. Com uma combinação de patrimônio histórico, maravilhas naturais e uma hospitalidade calorosa, Denizli é um destino imperdível para quem deseja explorar a riqueza cultural e as belezas únicas da Turquia. Ao olharmos para as 7 igrejas, algo salta aos olhos. Todas elas receberam instruções específicas, elogios claros e advertências diretas, mas cada mensagem carregava um princípio que ultrapassava séculos. Essas cartas não eram apenas diagnósticos espirituais do primeiro século, eram espelhos capazes de revelar padrões que permanecem vivos. Éfeso nos lembra do perigo de perder o primeiro amor, mesmo quando a estrutura permanece de pé. Esmirna mostra que sofrimento não é sinal de abandono, mas de fidelidade. Pérgamo evidencia como pequenas concessões podem corroer fundamentos inteiros ao longo do tempo. Tiatira revela que tolerar aquilo que destrói por dentro é tão perigoso quanto perseguição externa. Sardes mostra como a reputação pode enganar quando não existe vida real por trás dela. Filadélfia prova que força não está no tamanho, mas na lealdade. E Laodiceia ensina que a pior condição espiritual não é a queda, mas a ilusão de que está tudo bem quando não está. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando a história real por trás dos lugares mencionados na Bíblia, se inscreva no Rastros do Cordeiro. Aqui, cada detalhe do passado ganha vida para iluminar o presente. Obrigado por acompanhar este conteúdo até o fim. Deus abençoe a todos.